Bom, pessoal, coloquei agora há pouco um vídeo no canal, né? Dizendo que talvez a gente não ia conseguir fazer vídeo por causa da chuva, né? Caiu o mundo aqui. E algumas pessoas mostraram preocupação com o quão perto de algum riacho ou de coisa o museu tá, né? E eu respondi que a gente tá no ponto mais alto da região, né? O sítio vem numa caída aqui, cai até um vale lá embaixo, né? E depois começa a subir de novo para um outro ponto alto lá em cima, né? Então a gente tá, aquele ponto lá e a parte mais alta do sítio são efetivamente os pontos mais altos, né? E isso era uma das coisas que, quando eu estava procurando lugar para comprar, era pré-requisito, né? Tinha que ser um lugar alto, longe de... Então isso aqui é escoamento da água da chuva, né? Agora há pouco estava vindo por aqui também, tava uma cachoeira aqui, agora praticamente parou já, mas tem um pouquinho. Então era um pré-requisito, né? Que o lugar fosse alto, para que a gente não tivesse problema com água, com enchente, né? Naquela época tinha acontecido uma das enchentes lá no Museu de Bebedouro e, putz, a gente sempre que água e carro não combina muito, né? Então esse foi um dos motivos aí, era um dos parâmetros que a gente tinha. Eu comecei a mexer aqui e falei, pô, deixa eu contar um pouco a história dessa propriedade aqui, né? Mostrar um pouco os galpões por fora, né? Quem me acompanha há mais tempo, quem assistia não, quem lia o blog, quem leu os meus livros, né? Conhece essa história, mas tem muita gente que começou a seguir o canal de uns tempos pra cá. Eu vou contar um pouco a história disso daqui, né? Em janeiro de 1990, 6 de janeiro de 1990, 30 anos e quase 2 meses atrás, eu comprei meu primeiro Dodge, meu primeiro carro antigo. Eu era apaixonado por Dodge desde moleque, né? Desde os anos 70. Em dois momentos, primeiro quando os Dodges eles eram um negócio realmente muito diferenciado, né? Se hoje é bom de andar, imagina 50 anos atrás, quando 60% das pessoas tinham Fusca, os outros tinham DKV, Gordini. Era realmente uma coisa surreal em termos de potência, né? Então, começo dos anos 80, quando eu era moleque, era uma coisa de outro planeta. Depois da crise do petróleo, principalmente depois da segunda crise do petróleo, esses carros foram abandonados, largados na rua, trocados por vitrola, por gaiola de passarinho, bicicleta, qualquer coisa assim. E aí foi um outro momento em que eu via os carros abandonados, né? E tinha muita vontade de ter um. E falava, poxa, será que um dia vai sobrar um pra mim? O dia que eu tirar a carta, né? Vou ter algum pra comprar? Putz, acabou de ter um pernilongo ou daqueles riscadinhos da dengue tentando me picar aqui. Quer dizer, não sei se é da dengue, parecia, né? Bom, eu sei que comecei minha coleção e lá pelo ano de 2003, 2004, minha coleção começou a crescer e eu precisava ter um lugar para guardar. Tinha vontade de ter um lugar para guardar meus carros, para ter carros diferentes, para ter mais de um carro de uma vez, né? Comprei um galpãozinho no Ipiranga, perto da fábrica da Visconti. Um galpãozinho que caberiam uns 8 carros, né? Lá tinha um problema de água sim, mas foi uma baita de uma oportunidade. Foi o primeiro lugar que comecei a levar os carros. Mas me incomodava essa história da água, né? Desde então. Eu não cheguei a ter problemas efetivos lá, mas sempre ficava aquele medo, né? De que alguma coisa pudesse acontecer. E aí, acabei comprando uma casinha em Santo Amaro. Na época eu era executivo de seguradora, né? Trabalhava no mercado financeiro. E consegui comprar uma casinha antiga em Santo Amaro, que eu tinha o objetivo de derrubar e de fazer um lugar para guardar meus carros. Mas, coisas que só acontecem comigo. Aquela minha rua era num entroncamento frente a uma pracinha, um entroncamento de 2 ruas, né? E acho que só comigo até hoje uma casa mudou de rua, né? Então a minha casa estava numa rua tal e a prefeitura, alguém achou que devia olhar o mapa da prefeitura, viu essa casa aqui, vamos tirar ela dessa rua para passar para essa rua. E o que muda além do endereço, né? Muda que o potencial de construção tá ligado à largura da rua. E a rua que eu estava antes era uma rua de
12 metros e fui para uma rua de 10 metros. Então tinha menos potencial de construção ainda e a coleção crescendo. Falei, puxa, tenho que... Vamos ver as maritacas aqui, ó. A vida amorosa dos psitacídeos. Bom, um monte de restrições construtivas, né? E a coleção foi crescendo e já não dava mais para ficar lá, né? Foi quando eu tive a ideia de comprar uma área no interior, uma zona rural, né? Meu pai, quando a gente era criança, teve um sítio a uns 3 quilômetros deste e eu tinha lembranças muito boas, era muito seguro isso nos anos 70, 80. Não é hoje. Olha o canarinho se secando da chuva aqui, ó. Um vídeo de ornitólogo isso aqui, né? Aí meu pai tinha, eu gostava muito daqui, era um lugar muito seguro, né? Hoje não tem mais lugar seguro em lugar nenhum, mas ainda é relativamente seguro, né? Uma região que eu gostava bastante. Falei, vou comprar um sítio por lá e aí eu posso construir, eu vou gastar menos do que em São Paulo e vou construir o que quiser. Se eu quiser fazer uma pirâmide de Gizé ao contrário, eu faço a pirâmide. E foi aí que procura, né? A gente acabou comprando esse sítio. Na verdade o sítio, essas árvores aqui dividiam, né? O sítio era só daqui, dessas árvorezinhas até ali, né? E após as árvores tinha um outro sítio que tinha sido alvo de um loteamento clandestino. Então o cara não podia, aqui como é uma zona rural, o cara não pode desmembrar e deixar menos de 20 mil metros quadrados. Mas o cara desmembrou e vendeu para 10 pessoas, né? Então era tudo picadinho aqui assim, então. Aí eu fiz o loteamento de português, né? O loteamento você compra uma terra grande barata e vende pequenininho caro. Eu fiz ao contrário, né? Um abraço pessoal de Portugal aí, é a expressão só. Eu comprei umas áreas pequenininhas caras e juntei para ficar uma área grande e barato. Mas por quê? Porque eu queria ter essa área aqui disponível aí pro meu projeto, né? Ou, como diz o Vanderlei Luxemburgo, pro projeto, né? O projeto era ter os galpões aqui, né? E ter espaço para poder, quando recebe gente, ter lugar para parar, ter esse negócio todo. Aí a gente começou a construir o primeiro galpão, né? Isso foi no ano de 2007, vai fazer 13 anos já. E aos poucos fui comprando os pedacinhos do sítio vizinho, né? Quando chegou lá na parte de baixo, tinha os dois sítios maiores, tinha uma briga de cerca, dois donos o dono da parte principal, que estava com a estrutura ainda, e um outro dono de um outro pedaço. Eles brigavam há 10 anos por alguns metros de cerca, né? E já tinham tido brigas gigantescas por conta disso. E aí eu acabei resolvendo a briga deles comprando a parte dos dois, mas levei os dois juntos no cartório lá e fizemos um negócio. E aí consegui consolidar a área que a gente tem hoje aqui. Não é uma área muito grande, né? Tá vendo, aquelas construções já termina ali, né? E também termina aqui. Mas é uma área suficiente para os projetos que eu tenho na cabeça, se eu conseguir, né, dar sequência e conseguir concretizar, porque realmente não é fácil. Nós construímos esse primeiro barracão ele ficou pronto no final de 2009. Em outubro de 2009 nós trouxemos os primeiros carros para aí, né? E aí, o pessoal que conta, enquanto eu vou contando aqui, eu vou passando um pouco os carros aqui, pano de fundo. O pessoal que acompanha aí a minha história, né? Em 2010, 2011 foi uma época que estava muito bom de importar carros dos Estados Unidos. Estados Unidos uma baita crise, os preços despencando, né? O dólar na faixa de 1,50, 1,58, 1,60. Tava muito bom de trazer carros dos Estados Unidos, né? E até então o foco da minha coleção eram os Dodges nacionais, e aqui nesse galpão a gente só tem Dodges nacionais. Mas eu queria ilustrar um pouco essa coleção de Dodge com alguns carros que a Chrysler não fez aqui. Então
as carrocerias do A-Body que a gente não teve, como o conversível, como o sedã de 2 portas, a Notchback lá, que é do Dart Sport, Demon, que depois virou Dart Sport, que a gente tem o Hang 10. E aí a gente acabou montando um pequeno acervo aí de Mopars, mais do que americano, né? Tem argentino, tem 2 australianos, né? Que ficam naquele galpão de baixo. Chegou um ponto da coleção, lá para os 20 e poucos anos de coleção, que a gente viu que as coisas legais que a gente mais gostava de Mopar, a gente tinha conseguido, a gente estava restaurando, né? Até coisa que a gente não sabia, né? Por exemplo, como esse Dart 70 Super Standard, né? Uma versão praticamente esquecida aí, super básico, né? A grade só com filetinho preto, as calotinhas chapéu chinês ou dog dish, né? Igual seria no coupé, um estofamento bem mais simples, sem almofada no painel. Então a gente já tinha conseguido os principais carros que a gente queria da linha Chrysler e as restaurações estavam ficando muito caras, né? E a gente sempre fazendo uma projeção de futuro, imaginava, pô, o que vai ser raro lá na frente? O que vai ser difícil de encontrar? O que marcou as pessoas? O que é legal marcou as pessoas? E no futuro vai ser difícil de encontrar em bom estado, né? Foi aí que a gente começou a olhar os neocolecionáveis, né? Termo que eu tenho orgulho de ter cunhado, pelo menos nunca tinha ouvido alguém usar ele antes, e hoje é bastante usado por aí, quando se refere aos carros dos anos 90, esses colecionáveis que são mais novos, né? E aí a surpresa era que a gente encontrava carros, por exemplo, como esse Eclipse, né? Esse Eclipse é um carro com baixa quilometragem, é um N11, né? A maioria dos que vieram é N13, tem teto interior de couro, esse não tem teto interior, é de tecido, com baixa quilometragem, sem retoque, né? E esse carro custou uma fração do preço da restauração de um Dodge Nacional. As restaurações estavam crescendo muito de preço, né? Foi quando a gente começou a comprar alguns carros, né, nessa linha. Alguns carros dos anos 90 sem restauração. E também a restaurar alguns Opalas, alguns carros que a gente gostava que fugiam da linha Chrysler, né? Então tem gente que fala assim, o Ômega 001 está no Museu do Dodge, não deve entender nada, né? Porque não faz sentido nenhum. O Museu do Dodge fala, cão, dá um oi para os nossos seguidores aqui, ó que cão simpático aqui. Então, o pessoal vai falar, Corsa 001 está no Museu do Dodge. O pessoal que não me segue há mais tempo deve não entender nada, né? Mas tá fazendo o que no Museu do Dodge, né? O Museu do Dodge foi o nome do site que eu coloquei lá atrás e que a gente deu esse nome porque a gente tava buscando... Nossa, a janela tá meio... a gente tava buscando reunir material de época, material da fábrica, que a gente sabia que tava tudo espalhado por aí, ó. Ainda vem bem lá em cima, a altura vem descendo, né? Então realmente enchente a gente não tem risco aqui. E aí a gente acabou comprando alguns carros, por exemplo, esse Saab 9000 CD, sem brincadeira, esse carro custou o preço de... É um carro zero, puta, impecável, né? Custou o preço de, sei lá, 2 pares de lanterna de Dodge Dart na época, né? Só para dar uma referência de... Não estou falando em valores reais, porque já faz tempo, então o dinheiro perde valor no tempo, né? Mas era custo de peça de Dodge, né? Carro com acabamento super refinado, uma história muito legal, né? Um baita erro da GM aí, que trouxe 50 carros desse, achando que o pessoal ia gostar. Conseguiu vender 34 e devolveu 16 para a Suécia, né? O carro custava $130 mil, era um absurdo, né? E a gente comprou por nada, né? Então foram carros que a gente quis preservar, né? Por conta da história deles, por conta das soluções mecânicas, né? Cada um com a sua solução mecânica diferente. Alguns carros nacionais também, por exemplo, esse Tempra 16 válvulas, né? Tempra Ouro, 2 portas, né? Esse carro é um carro extinto, né? Tempra 2 portas, ele só foi feito no Brasil, né? A Fiat desenvolveu o Tempra 2 portas e chegou com ele pronto quando ninguém mais queria, né? O mercado mudou de ideia
e a Fiat ainda estava terminando de desenvolver o carro. O carro vendeu muito pouco, e se você achar um ou outro aí, você acha do turbo, né? O 16 válvulas, é um carro bem chique, bem bacana, tal, praticamente extinto, né? Esse carro todo original, com interior todo original, bem novinho, tal, foi um carro que a gente acabou trazendo para a coleção, né? Depois, uns Opalas que a gente restaurou, né? Como esse Opala SS 73 vermelho escarlate, Opala SS4 75 vermelho Marte, 75 amarelo trigo, né? Aqui um carro que ainda encontra com uma certa fartura, né? Um Cadete GS 91, né? Esse carro na época era um desbunde, né? Hoje ele é legal, né? Puta, adoro esses bancos recaro colorido, acho super bacana, super começo de anos 90. Carro que eu tenho muita história, muita lembrança desses carros, né? Afinal de contas, em 91 eu já tinha tirado carta há 3 anos, né? Minha carta de 88, então eu vivi tudo isso aí. E aí a gente acabou fazendo esse terceiro galpão, né? Essa história bizarra dos Monza venezuelanos, né? Que eram feitos na Venezuela, com parte das peças brasileiras, a maior parte das peças brasileiras, mas não tudo, muita coisa era feita na Venezuela. E voltaram para cá como devolução de exportação, né? Numa época que era proibido importar. Então uma história super exótica, no mínimo, né? Então a gente acabou montando esse acervo de carros de outras marcas também. E aí, esse galpão acabou ficando, guardando os Dodge que não cabiam lá embaixo e esses carros que a gente conseguiu aí reunir, né, nessa linha que eu falei. Por exemplo, esse Opala aqui, Opala super bacana, Opala 88, eu adoro a linha Opala 88, um cinza Nimbus, né? É o Opala 88 00023, então 23º, provavelmente feito em pré-série ainda. Cinza Nimbus com interior vinho, né? O pessoal normalmente está acostumado a ver ele vermelho cereja com interior vinho. Mas ele podia sair cinza Nimbus, ele podia sair prata com vinho, podia sair até branco com vinho. Eu conheci um diplomata coupé branco com interior vinho na época, isso nunca mais vi, né? Então foi esse o propósito aí dessa expansão aí da coleção, né? Já faz algum tempo aí, os últimos anos foram anos difíceis aí para os negócios, para as coisas. E a gente com muitas frentes de restauração em paralelo, com um monte de coisa fazendo ao mesmo tempo, a gente não conseguiu evoluir muito no projeto, né, Vanderlei? No projeto do sítio, né? A gente tem ainda, né, projeto de levantar um quarto galpão aqui. Nesse quarto galpão a gente colocaria todos os carros da linha GM, né? Deixando os Dodges nacionais lá no meio, né? Deixando os Mopar de fora lá embaixo, os GM aqui e aqui aquilo que não cabe, eventualmente os Dodges que não couberem aqui e carros de outras marcas, né? Esses neocolecionáveis, a gente tem um outro Ford, um outro Volkswagen, né? Os Fiat ficariam aqui nesse galpão. Mas não é fácil o exercício financeiro aí para fazer as contas pararem em pé. Além de toda a restauração dos carros, das manutenções, tem as manutenções dos imóveis também, né? Por exemplo, ali, ó, vocês estão olhando aqui, ó, com essa monte de chuva que tem caído, quando cai a calha aqui, às vezes transborda por conta aqui passa um cano, né? Passa um cano por dentro do pilar, mas com a chuva muito forte acaba não dando vazão, acaba escorrendo um pouco. Onde escorre, acaba criando esse musgo aí. Quando parar a época de chuva, nós vamos ter que lixar esses tijolos, né? E vamos ter que aplicar o impermeabilizante de novo. Tem um baita de um trabalho aí para esse galpão todo e tal. Aqui mesmo, né? Aqui esse galpão ficou pronto já tem alguns bons anos, né? Já está precisando de uma pintura nova, né? Tá começando a ficar já com cara de... ele tem um desenho de coisa velha e está começando a ficar com cara de coisa velha. Então as manutenções precisam ser feitas, né? E vem tudo do mesmo bolso. Então até por conta disso a gente não conseguiu ainda fazer esse galpão aqui.
Tem umas ideias, né? Na verdade o projeto ainda faria, são 2 galpões menores ali com 2 outros temas e um outro lá embaixo, e aí a gente concluiria a obra, né? Mas realmente eu não sei se vai rolar, né? Esses 2 galpões temáticos aqui e o outro galpão lá de baixo, que era uma coisa bem disruptiva em termos de design em relação ao resto, né? É uma coisa super moderna, tal. Esses 3 eu acho que não vai ser nessa vida que eu vou conseguir fazer, né? Mas o quarto a gente gostaria de começar aí o mais rápido possível, né? Se a gente conseguir começar em 2020, eu ficaria muito satisfeito, né? A terraplanagem já tem uns 2, 3 anos que foi feita, né? Mas a gente não conseguiu ainda evoluir. Então, acabei contando um pouco a história da propriedade aqui, né? Aproveitando aí o dia de chuva e o gancho da... Tô dizendo assim porque, pô, vou tirar o carro aqui, tá garoando ainda, né? Vai molhar os carros, tá tudo, tá, vou andar, vai cair água por dentro, tal, depois vai dar fantasias. E acabei aproveitando para contar um pouco a história do museu aqui, a história do sítio, né? Ah, você vai abrir para visitação? Essa é uma das perguntas que mais me fazem, né? Eu vou responder da seguinte forma: fazia 2 meses que eu não vim aqui, pouco mais, 70 dias que eu não vim aqui, por conta de rotina de trabalho, né? Ou eu trabalho para manter esse negócio todo de pé, né? Ou eu paro de trabalhar, começo a curtir os carros, mas eu tenho que vender um carro por mês para pagar as contas e não é esse o objetivo, pelo menos por enquanto. A ideia é continuar desenvolvendo a coleção e não entrar no phase out dela, né? Aqui a gente fez também uma cozinha, né? Eu não tenho quarto aqui, eu nunca durmo aqui, nada, né? Não fico aqui. Por vários motivos, né? Mas eu acabo não ficando aqui. Mas aqui a gente tem uma cozinha para quando a gente faz um evento, faz alguma coisa, tem um suporte, tem um banheiro e tal. A gente a ideia era fazer como se fosse uma estação de trem, né? Inclusive um dia eu trolei uma equipe de TV local que veio aqui e veio perguntar se essa estação de trem, como é que foi feita a restauração e tal. Eu entrei no negócio do cara, falei, aqui era um ramal da Mogiana. Inclusive ainda tinha os trilhos que passavam aqui do lado do galpão. A gente encontrou os restos aqui, a gente conseguiu achar fotos antigas na cidade e reconstruímos a estação e tal. Aí eu não aguentei, comecei a rir, né? E não tinha estação nenhuma. A gente fez aqui lembrando uma estação de trem, né? Mas voltando à questão de abrir para visitação, né? Primeiro, eu não consigo estar aqui. Gostaria de estar para receber as pessoas, né? Vou abrir uma vez por semana, 2 vezes por semana. Hoje eu não consigo, não tenho esse tempo de dedicação. Deixa alguém então. Pô, hoje do jeito que tá, não passa uma pessoa no meio dos carros. A ideia desse galpão sempre foi deixar os carros todos em 45 graus, né? Para que qualquer carro saísse a qualquer momento, né? A ideia é deixar os carros todos em ordem de marcha, ou seja, na pior das hipóteses, botou uma bateria, fez uma chuquinha de gasolina no carburador, pega e vai andar, dá uma volta na pistinha com ele e pronto. Então, que os carros foram ficando prontos, as obras a gente não conseguiu concluir, não conseguiu evoluir com as obras as obras dos galpões aqui, e os carros começaram a ficar no corredor, né? Inicialmente foi uma fileira só, e depois disso 2 fileiras, né? Além de tudo isso, tem um projeto de dar uma racionalizada na coleção. Tem alguns carros mais ou menos duplicados. Para mim não existe carro duplicado, para mim cada carro tem uma história, cada carro tem as suas características, né? Não existe essa de carro repetido, mas carros mais ou menos redundantes aí devem ir embora, né, para custear a obra do 4º galpão, né? Por exemplo, esse RT72, né, um carro que a gente restaurou, carro lindo, espetacular, adoro ele, né? Carro de baita qualidade de restauração. Mas depois de 12 anos namorando um outro que ficava na cidade de Camapuã, no Mato Grosso do Sul, depois de 12 anos a gente conseguiu comprar o carro, e aí olha o que entrou de água que a cara não deu conta, transbordou um pouco aqui.
A gente conseguiu comprar esse carro depois de 12 anos tentando, né? E a gente ficou com ele mais ou menos redundante. O que a gente vai fazer? Vamos colocar um deles à venda. Minha preferência é ficar com o de Camapuã e vender esse daqui, né? Ah, o carro está à venda? Não, o carro não está à venda. Quando a gente tiver fazendo a obra lá do quarto galpão, a gente vai disponibilizar alguns carros à venda aí, né? Então essa racionalização da coleção e a ampliação lá do quarto galpão são os principais objetivos aí para os próximos anos. Beleza? Depois conta aí embaixo se vocês gostaram da história aí, se vocês já ouviram pela milésima vez ou se foi novidade aí, se foi útil, né? Acabei não respondendo a história de abrir para visitas, né? Então, pô, hoje não dá, né? Hoje eu não tenho disponibilidade para receber, não tenho estrutura para receber. Os carros não podem ficar tudo apertado assim, um do lado do outro, né? Eu acho que quem quer ver um carro, ele quer abrir uma porta, ele quer eventualmente sentar, ele quer sentir o volante e tal. Então os carros têm que ter espaço entre um carro e outro, né? Tem muita coisa de infraestrutura que eu precisaria investir para poder receber gente. Aí a gente vê situações como o Museu da TAM, né? Que investiram um caminhão de dinheiro lá e fecharam por falta de público, né? Você fala, pô, será que vale a pena fazer esse tipo de investimento, né? Será que tem massa crítica de gente que gostaria de visitar e tal? Então, por outro lado, também eu não quero limitar o acesso de quem realmente goste. Então a gente, na medida do possível aí, quando pode fazer um evento, quando pode fazer alguma coisa, a gente põe os carros para fora, na trabalheira do cão, e a gente faz alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então é isso aí. Acabei contando a história do museu para os senhores. E até a próxima aí, de preferência com menos água no chão.